Olá, aqui é a Alessandra Antunes e vocês estão ouvindo o podcast Memento Eleitoral. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais uma conversa semanal. Hoje vamos começar a falar a respeito das ações eleitorais específicas. Falaremos sobre a representação para apuração de arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Nos episódios anteriores, eu abordei as ações eleitorais genéricas, que são o RSED, a AIGE e a AIME. Vocês sabem por que se convencionou fazer essa divisão? Isso decorre do fato de que as ações eleitorais genéricas têm fundamento em dispositivos legais diversos. Se vocês não viram os episódios sobre essas ações, aliás, se vocês não ouviram, depois desse episódio, ouçam lá, tá bom? Bem, se vocês ouviram, vou lembrar que o RSED tem fundamento no artigo 262 do Código Eleitoral. A AIGE se ampara na Constituição Federal, no Código Eleitoral e na Lei Complementar 64 de 1990, e a AIME na Constituição Federal. Já as ações eleitorais específicas têm como fundamento a Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. A ação por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais, sobre a qual falaremos hoje, ampara-se no artigo 30-A. A ação por captação ilícita de sufrágio fundamenta-se no artigo 41-A. E a ação por conduta vedada a agentes públicos apoia-se nos artigos 73 a 78. Ou seja, o fundamento dessas ações encontra-se especificamente na mesma lei. Feitas essas considerações iniciais, vamos falar especificamente sobre a ação motivada no artigo 30-A da Lei das Eleições. Mas antes, eu gostaria de dizer que para preparar esse episódio, eu consultei a Lei das Eleições, a Resolução TSE número 23.735 de 2024, que trata dos ilícitos eleitorais. Consultei também a jurisprudência, o livro de Direito Eleitoral de José Jairo Gomes, na versão de 2024, e o livro Campanha Eleitoral, Teoria e Prática de Antônio Augusto Maier dos Santos, também na versão de 2024. Espero que vocês curtam esse podcast, que eu fiz com muito carinho, dedicação e responsabilidade para trazer boas informações para vocês. Vamos lá então? Vamos começar falando sobre a fundamentação legal para a interposição da ação por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais. Eu já dei um spoiler no início para dizer que essa ação fundamenta-se no artigo 30-A da Lei das Eleições, que diz o seguinte: qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias à diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. A leitura do artigo 30-A nos dá várias informações importantes a respeito dessa ação, sobre as quais conversaremos no transcorrer desse episódio. E uma coisa importante, sempre que eu falar artigo 30-A, eu estou me referindo ao artigo 30-A da Lei 9.504 de 1997. Vou fazer dessa forma para não ficar toda hora repetindo a lei, para não ficar muito enfadonho. Tudo bem? Combinado? E qual é o objetivo dessa ação? Essa ação visa obter judicialmente a negativa de diploma à pessoa candidata eleita ou a suplente dela, se o julgamento ocorrer até a data da diplomação, ou a cassação do diploma, caso o julgamento ocorra após a diplomação. Lembrando que a diplomação é o ato administrativo da Justiça Eleitoral que atesta quem são as pessoas eleitas e as suplentes, entregando-lhes o diploma devidamente assinado. É somente com a diplomação que essas pessoas se habilitam a exercer o mandato eletivo. Segundo Maier dos Santos, o artigo 30-A visa ao enfrentamento à origem ilícita dos recursos,
A repressão à má-fé da pessoa candidata que tenta embaraçar, ludibriar, induzir a erro ou evitar o sistema de fiscalização pelos órgãos de controle da Justiça Eleitoral. Visa também a aplicação de um conteúdo pedagógico inibidor a partir da severidade da pena nele prevista. E, por fim, a formulação de uma matriz de higienização política como um fármaco para remover representações viciadas pela fraude. E aqui ele se refere a representações eletivas. E quais são as hipóteses dessa ação? Ou seja, qual é a causa de pedir dela? A ação do 30A pode ser interposta sempre que houver captação ou gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral. Apenas por curiosidade, essa ação foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 11.300 de 2006, como uma resposta ao caso conhecido como mensalão. E essa lei tinha o fim de coibir o chamado Caixa 2. Depois, em 2009, o dispositivo legal recebeu nova redação dada pela Lei 12.034, que introduziu o prazo para interposição da ação. Falaremos sobre isso mais à frente. Então, apenas recapitulando, a causa de pedir da ação é a captação ou gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral. E de quem é a competência para processamento e julgamento da ação? A competência dessa ação é dada pela circunscrição do pleito. Assim, nas eleições para presidente da República e vice-presidente da República, compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar a ação. Nas ações para senador, governador, vice-governador, deputado federal, estadual e distrital, a competência é do Tribunal Regional Eleitoral. E nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, a competência é do juiz eleitoral. Na prática, pessoal, nos TREs e no TSE, a ação é distribuída a juízes auxiliares, mas a decisão final é tomada pelo plenário, ou seja, por todos os membros da casa. Vamos falar agora sobre legitimidade ativa. O artigo 30A da Lei 9.504 de 1997 indica que pode interpor a ação por captação e gastos ilícitos de recursos qualquer partido político ou coligação. Mas a Federação e o Ministério Público Eleitoral também são partes legítimas para figurar no polo ativo dessa ação. Devemos nos lembrar que as federações foram criadas em 2021 pela Lei 14.208 e elas atuam como se fosse um partido. E o artigo 30A, com a sua redação atual, é de 2009. Portanto, é bastante lógico que as federações possam interpor a ação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha eleitoral, já que a sua criação ocorreu depois de 2009 e a lei lhes deu os mesmos direitos dados aos partidos políticos. Já a legitimidade do Ministério Público decorre do papel que lhe é dado pelo artigo 127 da Constituição Federal de defensor da democracia. Uma coisa muito importante, pessoal, é que as pessoas candidatas não possuem legitimidade para a interposição dessa ação. Então, vamos resumir quem pode entrar com esta ação. Os partidos políticos, as federações, as coligações e o Ministério Público. Vamos falar agora sobre legitimidade passiva. A ação do 30A deve ser ajuizada em face da pessoa candidata declarada eleita, ou seja, diplomada, e em face de pessoas suplentes. No caso das pessoas suplentes, a permissão para que figurem no polo passivo está no fato de que elas têm aptidão para serem diplomadas. De fato, elas recebem o diploma da Justiça Eleitoral, no qual consta a situação de suplência. Vamos falar agora sobre o procedimento da ação. O procedimento da ação, também chamado de rito processual, é o determinado pelo artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990, por força do parágrafo 1º do artigo 30A da Lei das Eleições. E pessoal, será que cabe tutela provisória nessa ação? Bem, não existe qualquer impedimento legal para a concessão
de tutela provisória que objetive a suspensão da expedição do diploma. Contudo, isso só será possível caso haja prova robusta que demonstre a viabilidade da medida. E o que acontece caso a ação esteja ocorrendo e por algum motivo ocorra o término do mandato eletivo? Bem, como o objetivo da ação é justamente a desconstituição do diploma e, por consequência, do mandato eletivo, caso ocorra o seu término, ocorre também a perda superveniente do interesse processual, o que impõe o julgamento da demanda sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Vamos falar agora sobre as consequências da procedência da ação. A procedência da ação, antes da diplomação, acarreta a negativa de que o diploma seja expedido. Já se o julgamento pela procedência da demanda ocorrer após a data da diplomação, o diploma será cassado. E o que ocorre com os votos dados à pessoa candidata que perde o diploma? Esses votos, pessoal, a teor do artigo 222 do Código Eleitoral, são anulados. É por isso que, para provimento da ação do 30A, deve haver prova robusta e inequívoca dos fatos alegados para demonstrar sua gravidade, pois, no caso de procedência da ação, a vontade popular será revogada. Assim, as provas dos autos devem demonstrar que, apesar de determinada candidata ou candidato ter sido eleita ou eleito pelos cidadãos, essa decisão foi tomada porque a pessoa escolhida por eles utilizou de meios fraudulentos, já que arrecadou recursos de modo ilícito ou efetuou gastos em desconformidade com a legislação eleitoral, o que prejudicou a legitimidade, a normalidade, a isonomia e a liberdade do voto nas eleições. Além disso, a procedência da ação pode acarretar, como consequência secundária da decisão, a declaração de inelegibilidade da pessoa condenada, nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64 de 1990. Esse dispositivo legal diz que são inelegíveis, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, entre outros ilícitos, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, que impliquem cassação do registro ou do diploma. Mas o que significa que a inelegibilidade será consequência secundária da decisão? Significa que não é uma sanção a ser imposta na decisão, mas que poderá, no momento oportuno, ser avaliada. Ou seja, a decisão não precisará dizer que fulano ou fulana de tal está inelegível, porque isso é uma consequência da decisão que dá procedência ao pedido. Contudo, essa é uma consequência que somente será ferida nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, de 1997, no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Bem, a decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pode gerar inelegibilidade, mas até chegar a essa fase da decisão poderá haver vários recursos. O recurso ele pode ser interposto no prazo de 3 dias. Isso é o que diz o parágrafo 3º do artigo 30A. Bem, chegamos no recurso. Isso significa que fechou todo o ciclo da ação. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer alguns apontamentos importantes. Primeiro, traçar um paralelo entre prestação de contas e ação por captação e gastos ilícitos na campanha eleitoral. Pessoal, é importante ter em mente que não há relação entre decisão em prestação de contas e decisão em ação por captação e gastos ilícitos nas campanhas eleitorais. Assim, a desaprovação das contas não impõe que a ação baseada no 30A seja provida. O TSE já se manifestou para dizer que a desaprovação das contas de candidato não acarreta, por si só, a subsunção dos fatos à descrição do artigo 30A da Lei 9.504 de 1997,
visto que a prestação de contas e a representação para apurar gastos ilícitos de campanha são ações distintas e autônomas. Além disso, a aprovação das contas não impede o ajuizamento da ação do 30A. Então, prestação de contas e ação por captação e gastos ilícitos na campanha eleitoral são coisas distintas e podem ter desfechos diversos. Vamos falar também sobre alguns comportamentos fraudulentos passíveis de apuração pela ação do 30A. Possibilitam a demandar essa ação, entre outras condutas, a movimentação de recursos financeiros fora da conta bancária específica de campanha, salvo as exceções previstas em lei. O recebimento de doações sem a emissão do recibo eleitoral, quando for exigível. O recebimento, direta ou indiretamente, em dinheiro ou mediante doações estimáveis em dinheiro, de fontes vedadas, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie. A realização de gastos eleitorais diversos daqueles permitidos por lei, especificamente aqueles arrolados no artigo 26 da Lei 9.504 de 1997. O desvirtuamento na aplicação de recursos do fundo partidário destinados à participação política das mulheres. Esses são apenas alguns exemplos, tá bom, pessoal? Porque as possibilidades de arrecadar ou gastar recursos de campanha em desconformidade com a lei são muitas. Aliás, a imaginação humana ela é incrível, né? Por fim, eu gostaria de falar sobre arrecadação e gastos ilícitos na pré-campanha. As pessoas pré-candidatas devem ter muito cuidado nessa fase, porque existem decisões que consideraram a arrecadação e os gastos realizados durante a pré-campanha como irregulares e, diante disso, cassaram o diploma da pessoa eleita. O artigo 36A da Lei 9.504 de 1997 permite a realização de diversos atos de pré-campanha. Contudo, os recursos utilizados para a realização desses atos devem ser moderados para que não desequilibre o pleito. Não existe uma definição precisa do que seja moderado, mas o critério que poderia ser usado é o limite de gasto para o cargo ao qual se pretende concorrer. Se for muito superior, pode ser considerado desmedido e prejudicar o resultado obtido nas urnas em decorrência do reconhecimento de ilícito. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Se vocês gostaram desse episódio e acham que pode ajudar algum amigo, por favor, compartilhe para que ele também venha me ouvir. E se vocês quiserem mais conteúdo de direito eleitoral, me sigam lá no Instagram, memento_eleitoral, tudo com letra minúscula. Grande beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até semana que vem.